Olá, queridos, a paz de Cristo, missionária Célia. O nome desse canal se chama Jesus Melhor Amigo. Como prometido, eu passei aqui para deixar essa pequena explicação para vocês sobre uma coisa que me chamou muita atenção. Eu creio que na pregação do último livro da Bíblia, né, que é o Apocalipse e Revelação, é onde é nomeado 3 vezes o Senhor sempre nomeando sobre a mentira. E eu fiquei de dar esse estudo para vocês aqui sobre o julgamento cristão, que é um julgamento que totalmente diferente da salvação. É um julgamento que fala sobre as obras. Com palavras poucas ou pobres, eu quero tentar explicar com a ajuda do Espírito Santo para vocês o seguinte, que hoje como eu já nomeei, que eu gosto muito. Não estou dizendo aqui, gente, que nós somos seres humanos, a gente pode falhar. Assim como Deus usa o pastor Luiz Hermínio, eu gosto muito, né? Tem algumas coisinhas assim que eu não concordo, mas são mas bem pouco mesmo. Mas pelo resto, ele realmente é um homem que ele prega mesmo para pastores, né? Exorta, ele faz a diferença totalmente, né? E hoje ele estava pregando sobre que Paulo ele foi um cara que ele se entregou de corpo, alma e mente para Cristo. Ele disse: eu sou escravo de Cristo, eu vivo para Ele. Então Paulo se abnega, né? Ele nos ensina a se abnegar. Então hoje eu quero perguntar para mim e para você, será que a gente realmente se entregou completamente a Cristo, a fazer a sua vontade? Sabe, irmão, se não foi difícil para Paulo, não vai ser para nós, porque é uma questão de querer, e querer é poder. É uma questão de escolha. Eu todos os dias me abnego e procuro sempre a me policiar, a pedir ao Senhor aonde tiver uma impureza, sabe? Porque os corações puros verão a Deus. Pessoas de corações puros verão a Deus, sabe? Então, quando Deus ele não te dá algo, é porque Ele sabe que aquilo ali vai te corromper. É como um exemplo do rico. Não era que Jesus queria que ele ficasse pobre e vendesse tudo. Jesus só queria saber aonde estava o coração dele. E assim Deus quer saber, ele pergunta para você e para mim todos os dias: aonde está o seu coração, minha filha? Em mim? Você depende de mim totalmente? Você confia em mim totalmente? Ou o seu coração está nas coisas materiais? Todo cristão verdadeiro, ele tem que se perguntar. Todo cristão verdadeiro, ele se arrepende todos os dias, de verdade. Todo cristão verdadeiro, ele não anda com mentirinhas pequenininhas. Ah, Senhor, eu menti porque sabe a minha filha. Deus não quer nem saber. Mentira é mentira e Ele odeia mentira. E eu vou te falar o porquê que o Senhor odeia mentira. Sabe por quê? Porque tudo começou aonde? No começo. Satanás enganou a serpente. A serpente, para quem não sabe, ela andava, mas no momento em que ela traiu também o Senhor, porque até os animais, o vento, tudo está no controle de Deus, tudo é comandado por Deus. Coloquem na cabeça de vocês que quem imita Deus é Satanás. Ele não criou nada, a não ser a mentira. Satanás não criou, não fez eu, não fez você. Satanás não dividiu as águas salgadas com doces. Ele não fez nada, porque ele é feito pelo próprio Criador. Então ele é submisso de Deus. Então as mentiras que ele vem te contando, ele vai te levar para o inferno se você não se despertar. Então a mentira Deus abomina, ela odeia. De todos os pecados, Deus abomina a mentira. Um mentiroso, ele não entra no reino de Deus, a não ser que ele se converta e peça perdão a Deus de verdade. E é bem difícil, gente. É uma fadiga da pega a gente acreditar em mentiroso. Mentiroso é uma peste, sabe? Então, que Deus abençoe a você, a mim, que o Espírito Santo de Deus revele a você e a mim, e que os anjos do Senhor estejam aqui e aí com espada desembainhada de fogo contra toda a potestade e principado, para a glória de Deus. E eu sempre digo, quando vocês forem ler a palavra do Senhor, por favor, queridos, peça
ao Espírito Santo que vos proteja e vos guie e revista das armaduras celestiais do Senhor. Célia, mas eu ainda não fiz aliança com o Senhor, mas eu amo ouvir a sua palavra. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra é libertação. Ao mesmo tempo que você ouve, você se liberta. E o mesmo Espírito que protege a mim, protege a você. Não se preocupe, porque Deus sonda e conhece os corações daqueles que são realmente sinceros. Tá bom? Então, eu vou ler aqui que diz assim, o julgamento do crente. 2 Coríntios 5:10, que diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ok? Mais adiante diz assim, a Bíblia ensina que os crentes terão um dia de prestar contas ante o tribunal de todos os seus atos praticados por meio do corpo, sejam bons ou maus. No tocante a esse julgamento do crente, segue-se o estudo de alguns de seus pontos. Então, primeiro, todos os crentes serão julgados, não haverá exceção. Romanos 14, 10, 12. 1 Coríntios 3, 12 até o 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Eclesiástico, capítulo 12, 14. Segundo, esse julgamento ocorrerá quando Cristo vier buscar a sua igreja, que está em João 14, 3. Tessalonicenses 4 e 14 até o 17. Terceiro, o juiz desse julgamento é Cristo. João 5, 22. Todo juízo vem da parte de Cristo. Hoje Cristo é um advogado, mas naquele grande dia ele vai ser um juiz, tá? Então lá está escrito aqui, 2 Timóteo 4, 2, 8, perdão, 2 Timóteo capítulo 4, 2, juiz. Quarto, a Bíblia fala do julgamento do crente como algo sério e solene, mormente porque inclui para este a possibilidade de dano ou perda. 1 Coríntios 3,15, segunda epístola de João 8, de ficar envergonhado diante dele na vinda. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 28. E de queimar-se o trabalho de toda a sua vida. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 e 15. Esse julgamento não é para a sua salvação ou condenação. É um julgamento de obras. Vou repetir, né? Esse julgamento não é para a sua salvação ou condenação. É um julgamento de obras. Tudo será conhecido. A palavra comparecer, que em grego significa parneron, significa tornar conhecido, aberta ou publicamente. Deus examinará e revelará abertamente na sua exata realidade nossos atos secretos. Marcos 4, 22, Romanos 2, 16. Nosso caráter em Romanos capítulo 2, versículo 5 até o 11. Nossas palavras, Mateus 12, 36, 37. Nossas boas obras, Efésios 6 e 8. Nossas atitudes, Mateus 5, 22. Nossos motivos, 1 Coríntios 4, 5. Nossa falta de amor, Colossenses 3, 23 até o 4. Nosso trabalho e ministério, 1 Coríntios 3, 13. Em suma, o crente terá que prestar conta da sua fidelidade ou infidelidade a Deus. Mateus 25, versículo 21 e 23. 1 Coríntios 4, 2 e 5. E das suas práticas e ações, tendo em vista a graça e oportunidade e o conhecimento que recebeu. Lucas capítulo 12, versículo 48. João 5, 24. Romanos 8, versículo 1. As más ações do crente, quando ele se arrepende, são perdoados num que diz respeito ao castigo eterno. Romanos 8, versículo 1. Mas não levadas em conta quanto à sua recompensa,
Mas quem fazer agravo, receberá o agravo que fizer. Colossenses 3, 25. Eclesiástico 12, 14. 1 Coríntios 3, versículo 15. 2 Coríntios 5, 10. As boas ações é o amor do crente, são lembradas por Deus e por ele recompensados. Hebreus 6, 10. Cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Efésios 6, 8. Os resultados específicos do julgamento do crente serão vários, como obtenção ou perda de alegria. Primeira Epístola de João, versículo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 28. Aprovação divina, Mateus 25, 21. Tarefas e autoridade, Mateus 25, do 14 ao 30. Posição, Mateus 5, 19. Do versículo 19 ao 30, recompensa, 1 Coríntios 3, 12 até o 14, Filipenses 3, 14, 2 Timóteo 4, 8 e honra, Romanos 2, versículo 10, 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7. A perspectiva de um iminente julgamento do crente deve aperfeiçoar neste temor do Senhor. Apocalipse 5, 11, Filipenses 2, 12, 1 Pedro, capítulo 1, 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17. E levá-lo a ser sóbrio, a vigiar e a orar. 1 Epístola de Pedro 4, 5 e 7. A viver em santa conduta e piedade. 2 Epístola de Pedro, versículo 3, e versículo 11. E a demonstrar misericórdia, bondade a todos. Mateus 5, 7, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Queridos, todos esses versículos que eu citei aqui, eu gostaria muito que vocês fossem estudar, examinar, sempre guiado pelo Espírito Santo. Eu creio que vocês já entenderam perfeitamente essa parte que eu li aqui, que é muito importante, que fala que nós vamos ser julgados por cada coisa. Se você realmente fez tudo por amor, ou se você fez tudo por interesse pessoal, se até as ofertas que você dá, você sempre dava com amor, ou porque ou seu pastor te obrigou. A oferta que você dava ao Senhor, não ao Senhor, à igreja, porque nós temos que ofertar à igreja, que somos nós, tá? Se você fez porque é uma obrigação. Gente, nada por obrigação o Senhor aceita, nem mesmo a sua conversão. Ah, Célia, eu me converti porque eu tenho medo de ir para o inferno. Ah, Célia, eu me converti porque eu não quero ficar aqui. Não, assim como Jesus fez o sacrifício por amor a mim e a você, não se engane, meus amores, você tem que ter o mesmo amor por ele. Jesus não merece migalha. Jesus não merece, sabe essas pessoas que te tratam como se você fosse um Zé Ruela? Sabe essas pessoas que te procuram quando quer alguma coisa? Sabe essas pessoas que só procuram você por interesse? Pensa que não tem crente assim? Pensa que não tem pessoas assim? Se você tem um salão de beleza, se você tem uma loja, elas nunca falam com você. Mas quando elas querem comprar fiado, elas te procuram. Isso, Jesus não gosta dessas coisas, gente. Jesus, ele é correto. Jesus, ele é puro. Ele é maravilhoso. Então, se eu não for correta com você, que diacho é que eu quero falar de Jesus Cristo se eu sou uma grande mentirosa? Se eu sou uma interesseira, se eu só procuro as pessoas quando faz cômodo a mim. Gente, isso é ridículo, isso é feio. Sabe aquela amizade que você tem aquela amizade, mas você não quer que ninguém faça amizade com ela, e você, por detrás, você coloca uma contra a outra, e você tá sempre no meio das duas como se fosse a heroína, quando você é a vilana? Tudo isso é desgostoso para Cristo. Sabe quando você faz a obra porque teve inveja da irmã? Deus não recebe, Papai do céu não recebe. Sabe quando você pega um ministério que não é seu? Sabe quando você ora por uma coisa que Deus não te deu e você quer de qualquer jeito? Mas a Bíblia também relata que existem os invejosos, esses que eles se tornam
algo que eles não crê e nem querem ser, mas eles acham bonito. Eu acho bonito como a Célia prega a palavra de Deus, eu também vou pregar, mas essa pessoa não tem vida nenhuma com Cristo. Na frente de uma câmera, ela é uma coisa, mas por detrás dos bastidores, ela é o Satanás. Ele é o Satanás. Então, hoje na pregação do pastor Luiz Hermínio, é verdade. Um anjo fora do lugar, ele é um demônio. Um pastor fora do lugar, ele manipula pessoas. Uma missionária fora do lugar, ela é uma falsa missionária. Sabe? Um obreiro fora do lugar, ele é o capeta chupando manga. Você está entendendo? Uma mulher que ela sempre foi sábia fora do lugar, ela é uma diaba. Um jovem, um adolescente fora do lugar dele, ele é fofoqueiro, ele é intriguento, ele é invejoso, ele é mentiroso, ele coloca um coleguinha contra o outro. Não se engane, meus queridos, um abismo puxa o outro. Você está entendendo? E todo nesses referimentos aqui que eu falei, tá? Você encontra lá que você fala, cara, é verdade. Porque aqui o Senhor não deixa ninguém sem resposta. Todos os referimentos, vai lá sobre as obras. Se a minha obra eu faço, eu não tenho fé, é tudo em vão. E eu não posso fazer obras com o escopo de ganhar algo. Dai de graças e receber de graça. E tudo que você abençoar, não deixe que a mão esquerda, você dá com a mão direita, mas a esquerda não precisa saber. Você está entendendo? Tudo que você fizer para Cristo, faça no oculto, que Ele vai te honrar em público. Deus, Ele está mais com aqueles que estão por detrás dos bastidores do que aqueles que estão atrás, na frente das câmeras, mostrando para todo mundo que faz, que diz, que dá. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. E outra coisa, pastores, líderes que estão desviados dentro dos templos, você não vai ver fruto nenhum, cara. Você não vai ver fruto nenhum, porque seu pastor, seu líder está desviado. E pessoas desviadas, ela só vai te colocar para o caminho errado. Eli estava desviado. Nada acontecia com Eli nem seus filhos. Seus filhos faziam coisas terríveis. Procura lá no Antigo Testamento. A vida de Eli e de seus filhos, eles roubavam, eles adulteravam. Eles faziam coisas abomináveis. E Eli não repreendia seus filhos. Eli amou mais seus filhos do que a repreensão de Deus. Então tome cuidado, busque o Espírito Santo em discernir. Senhor, esse Espírito, quem está falando por detrás, Senhor? Senhor, como é a vida do meu pastor? Senhor, ele está no teu alinhamento? Cuidado, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E se o pastor cai todo o rebanho, pela sua ignorância, pela sua burrice e pela sua falta de conhecimento, de discernir o que é o bom, o bem e o certo e quem está por detrás daquela pessoa. Por que eu digo isso? Me perdoe. Porque você não vai para a Bíblia. Você fica ali comendo comida mastigada de líderes e pastores. Vai para a Bíblia, cara. Porque o mesmo Deus que fala comigo, ele vai falar com você, meu. Ele vai falar com você. Nosso Deus rasgou o véu e Ele disse até um miserável, um assassino, qualquer um, uma prostituta, um drogado, pode falar comigo em arrependimento. Ele disse isso aqui na palavra. Aí você fica comendo o que seu líder, seu pastor fala. O nosso pastor é Jesus Cristo. Os pastores, chamado de pastor como tem meu marido, eu sou missionária, é para pastorear as pessoas. É para ensinar as pessoas, é para ter visão e dizer, olha, o seu chamado é assim. Eu vou te preparar dentro da palavra e depois você vai. Voa. Se você estiver em alinhamento com Cristo, cara, não tem cão que resiste. Porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. A nossa luta maior é o nosso próprio eu. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. Então, esteja de alinhamento com Cristo. Esteja na posição. E você vai ver que as pessoas vão cair. Você vai dizer, o que é isso, Senhor? Porque você está cheia de mim, filha. Você está cheia do Espírito Santo. Você tem a minha presença. E as pessoas oprimidas pelo diabo, elas não aguentam, elas caem. E são libertas através da tua vida. Mas não é para você se ensoberbecer. É para você glorificar o Senhor. Que você é só um instrumento dele. E não se ensoberbecer como muitos pastores estão fazendo. E se corromper e se tornar ladrão.
Porque rouba, começa a usar aquele dom que Deus está dando para roubar, para sugar as gorduras das ovelhas, para pedir dinheiro. Tem gente aí que para orar por mim, por você, eles cobram a corda. Sutilmente, eles usam até aquela passagem. O Senhor diz que aqueles que me abençoar, eu abençoarei, mas aqueles que me amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Eles usam até esse versículo. Deus não permite que ninguém amaldiçoa aqueles que já são abençoados, tá? Quem amaldiçoa é você que sua bocona. Mas é em vão, porque se eu sou abençoada, você pode fazer o que quiser, pode até ir na macumba, nada vai me atingir, porque macumba só pega em vasos que tem a rotura, vasos quebrados. Temos que estar no alinhamento com Cristo para envergonhar Satanás. Amém? Vou parar aqui e vou voltar com uns versículos para que você fique mais entendido e mais firme e forte com Cristo. Amém? Gostou? Fica aqui, missionária Célia.